Coríntios capítulo 6. Primeiro Coríntios capítulo 6. Vamos ler versículo 16 a 18. Primeiro Coríntios capítulo 6, versículo 16 a 18. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é em um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Amém. Quero falar sobre quebrando todas as alianças erradas na nossa vida. Aliança é como contrato. Aliança é uma das coisas que traz duas pessoas em comum para se unir num propósito só. O lugar que nós lemos está falando sobre se juntar. Mas eu quero que você saiba uma coisa, que quando você encontra com uma pessoa, duas coisas normalmente acontecem com você. Quando você tem o contrato ou unir com uma pessoa, e tem duas coisas que normalmente acontecem. Até eu vou para isso, para você entender mais melhor o que eu quero falar. Eu tenho as palavras que normalmente é utilizado. Disse, o parceiro de mesmo asa vou junto. Já ouviu falar disso? Ok. Isso está falando sobre a aliança. Está falando sobre a união que vai com dois tipos de pessoas, que traz uma situação comum para os dois. A situação pode ser problema comum e pode ser também as bênçãos. Eu escrevi aqui que quando você encontra ou tem uma aliança com uma pessoa, duas coisas acontecem com você. Primeiro, você obtém o quê? A maldição, você pode de a maldição, ou seja, a bênção. Quando você começa a andar com alguém, associar com aquela pessoa, essa pessoa torna-se o seu melhor amigo ou amiga, ou seja, o companheiro ou a companheira. E tem duas coisas que acontecem com você. Mas dois não podem ser ativados no mesmo tempo. É um ou outro. Será que entende o que eu falei? Você vai herdar a maldição que está nele ou nela, ou herdar a bênção que está nele e nela. Eu vou provar daqui a pouco. Eu vou mostrar a você isso. E isso é muito, muito importante que nós pensamos e analisamos primeiro com quem que nós lidamos. Então, a sua vida muda tanto para o melhor ou para o pior. E a palavra de Deus diz, no lugar que nós lemos, diz, quando uma pessoa unir com uma prostituta, vocês dois tornam-se um só. Ok, deixa eu me colocar nessa maneira. Quando um homem e uma mulher unir sexualmente, torna-se o quê? Um só. Não sei se você entende o que eu falei. Sim ou não? Não entendeu? Ok. Na vida real, quando eu estou falando essa vida real, é física nesse momento. Eu estou falando física, eu estou falando sociedade que nós vivemos. Disse, você só torna-se um quando você se casa. Entende o que eu falei? É só depois que você foi para registro e casa, você torna-se um. Mas no mundo espiritual não é assim. No momento você tem relacionamento, relação sexual com um homem, você dois já é um. No mundo espiritual. Deixa eu explicar mais
vai ficar mais interessante. O mundo físico, ele introduz coisas de prevenção. Prevenção, ele disse que vai proteger você para você não ganhar doença que é transmissível. Já ouviu falar disso? Ok. E isso, ele sabe que quando você tem relacionamento com alguém que está impura, quando eu falo assim impura, que tem problema no sangue, que tem doença do sangue, e tem que passar para você. Ou seja, vai passar para você. Então, eles fez o plástico, dizendo, isso vai separar você do que está no sangue dele. Será que entende o que eu falei? Mas, espiritualmente, está falando de coisa aqui mais grave. É a maldição que está na vida de outra pessoa. Eu estou usando esse culto para preparar para sábado. Porque tem coisas que devem ser quebradas. Muitas coisas que você está vivendo, está vendo isso. Entende o que eu falei? Então, quando você tem um sexo com alguém, vamos dar um exemplo que você tem um sexo com o senhor A. E o senhor A já tem sexo com 3 mulheres. E esses povos vêm da família do bruxo. Ou já vem com a família que é problemática. Ou vamos dizer, já vem com a família que tem muitos problemas que chama-se problemas genéticos. No momento que você tem sexo com ele, o que acontece? Você automaticamente é o que está no espírito dele. Você dois tornam-se um. Entende o que eu falei? As doenças físicas, você tem a prevenção. Mas o que tem a ver com a maldição? A maldição não sabe se utilizou a camisinha que você chama. Ou não usa. Não sabe disso porque é espírito. E passa para você. Muitas vezes você começa a lutar com os problemas que você não tem nada a ver. Ou seja, você não tem ideia o que é. A vida começa a ficar bagunçada por causa disso. Porque você torna-se um com o outro. E a palavra de Deus diz, você não sabia que você, o seu corpo, é o templo de Deus? É o lugar que Deus habita. Que o mesmo corpo não é o seu, como você acha que é, dizendo, é a minha vida, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Não é assim. Todos os pecados que você cometeu, a Bíblia diz, é fora do corpo. Mas aquele que faz fornicação, não outra coisa, dorme com alguém que não seu marido ou mulher. Faz o quê? Cometeu. Não outra coisa, fica junto. E esses problemas trazem as bênçãos ou a maldição. Vamos dizer que se essa pessoa tem a linha que é limpo. E tem 2 maneiras. Ele consegue mudar você ou você mudar ele. O que é que eu estou tentando dizer para você? Eu não sei, até agora eu não sei se você... Aqui está frio. Será que eu continuo? Sim ou não? Sim. Como? Essa parte eu não entendi. Se ele vier de uma vida estável, normal? Eu ainda não chega lá. Eu tentar começar isso, eu parei. Sim, eu tentar... eu vou voltar para isso. Eu parei porque eu quero ter certeza, você entende o que eu estou falando.
Eu dou você um exemplo. Vamos dizer que a minha família é difícil, as pessoas casam. Entende o que eu falei? E eu tenho sexo com outra menina, mas a família dela é bom. Tudo casa. Você vai ficar assustada. Que ela não vai conseguir casar. E começa a perguntar, mas por que tudo casou? Nós não temos esse problema na família. E por que eu não consegui? A razão ela entrou uma aliança através do quê? Do sexo comigo. Então, tudo que é meu é dela. Será? Entende o que eu falei? Sim ou não? Então, o problema que está na minha família passa para ela. Essa é a razão que muito começa a passar algumas situações que, quando olha para a família, diz, esses problemas não estão na nossa família. Eu não sei como eu entrei nesse problema, quando na realidade eu venho através do antigo namorado. Sim. E se, em vez de ser o tal exemplo de não casar, vamos supor que é uma coisa boa, também pode passar? Tantas coisas boas e coisas ruins passam. Como o SIDA passa. Essa é mal. Tudo passa. Essa é a razão que eu falei, que tem duas coisas que podem acontecer. É um que ativa o outro. A bênção ou a maldição. Os dois não podem ser ativos no mesmo tempo. Entende o que? Muitas lutas que você está, muitos não tem nada a ver da sua família. E tem tudo a ver do quem você encontrou no passado ou que está nesse momento. Que deve ser quebrado. Isso deve ser o quê? Quebrado. Deixa-me ler de novo para você entender melhor. É 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Ok, olha o que ele disse. Os dois serão o quê? Uma carne. Só um só. Mas, normalmente, o povo utiliza isso como o marido e mulher. Quando o mundo espiritual não é assim. Será que entende o que eu falei? Os dois tornam-se um corpo só. Se é um corpo só, isso quer dizer, o problema dele torna-se o seu problema. A bênção dele torna-se as suas bênçãos. Você tem as bênçãos. Mas, infelizmente, o que ativa bem muito rápido é sempre o lado negativo. Será que entende o que eu falei? O lado negativo ativa muitos mais depressa. Muitos mais depressa. Eu posso continuar? Se você passar mais tempo com uma bruxa, Se você passar mais tempo com uma bruxa, por exemplo, vai consultar a sua astral, não sei como vocês chamam isso, futura. Vai ver, eu quero ver o que eu devo fazer. Você tem mais chance de ser atacado ou feitiçado. Porque as portas se abrem. Entende o que eu falei? Porque vocês dois estão concordados numa coisa só. Eu dou você mais um exemplo. Quando você frequenta mais vezes com o profeta, o que acontece?
você tem chance de ser protegido. Sim. Só um momento. Porque precisa entrar na gravação. Está live ou não? Não, ok. Sim, sim, é para mim. Nós podemos não saber que essa pessoa é bruxa. É uma pessoa. Sim. Mesmo assim, afeta-nos. Sim. De mais ignorante você é, melhor para o diabo. Ok. E outra dúvida lá no início, profeta, quando o profeta falou, não é, quando temos relação sexual com um parceiro, Sim. no mundo físico, mesmo usando preservativo, Sim. no mundo físico estamos a nos proteger, não é? De Você alguma está doença. protegido de doença Exatamente. sexualmente transferida. Sim. Sim. Será que no mundo espiritual também há proteção? Ou... Nós já andamos a discutir até sobre isso, eu e a Ilunde. É bom pergunta. Pergunta é bom. Porque... A proteção é não faz. Entende o que eu falei? É não o quê? Não faz. Você precisa conhecer quem é ele. Eu não posso vai muito profundo nisso, mas vamos tentar, porque terminou. Presta atenção, você precisa conhecer ele. Quando eu falasse conhecer ele, quem é ele? Quem os pais dele? O que é que eles fazem? O que é que eles acreditam? Qual é a rotina da vida deles? Que área é o lado forte, positivo deles? O lado negativo deles? Entende o que eu falei? Vê isso primeiro. Esse é primeiro. E vê se é o lugar que você quer entrar. Está certo ou não? Ok. E se você... Eu ainda estou respondendo a sua pergunta. E se você gosta dele, será que ele está disposto de abrir, ou abraçar o que é que você acredita? Lembra? O pássaro de mesma asa voa junto. Ok. E se ele quer, primeira coisa que eu devo fazer, se eu é você, é levar aquela pessoa para a igreja. Isso é número 1. Ele precisa abraçar o Deus que você serve. A razão é para Deus corta ele ou ela o problema da família. A família dele, essa é e tudo que ele já se juntou antes. O problema dele não só da família, mas tudo que ele já... Isso precisa ser cortado. Como quando você vem aqui, primeira coisa que você passa é oração de limpeza, limpando você de tudo que você já passou. Mas muitas vezes, mal você ser limpo aqui, o que você faz? Você já vai deitar cu. Então o problema volta. Essa é a razão quando você vê muitas pessoas manifestam tudo o tempo. Por quê? Vem a igreja, é limpo, mal chegar fora, já foi ter encontro. O que é que está nele, entra nela de novo. Será que entende o que eu falei? Então ficar com rotina. Esse é o problema maior. Essa pessoa eu vi que já está manifestando, já está fazendo essa. E por que a vida não muda? Não muda por causa disso. Entende o que eu estou falando? Não muda por causa disso. Novas coisas não acontecem por causa disso. É comum. Vamos dizer que eu tomo banho. Mal eu saio aqui, eu vi chiqueiro. O lugar que... o que acontece? Eu tenho a aparência que eu nunca tomo banho. Muitas vezes a condição fica mais pior. Entende o que eu falei? Mas se eu preciso viver a vida reto,
ou a vida abençoada, e tem algum sacrifício que eu devo fazer. Colocando a minha vida limpo. Será que entende o que eu falei? Sim ou não? Então, eu preciso cuidar do meu corpo. Não é todas as mulheres que eu devo. Não. Não é porque que colocar saia. Não. Eu preciso ver quem é ela. De onde ela é. Qual é a família dela. Que vida que eles vivem. Eles são abençoados? Ou, se não, que tipo de maldição que anda nessa família? Essa é a primeira. E outra coisa que eu quero que você saiba é: eu nunca vai conseguir mudar outro se eu não tenho força maior no meu lado. Eu ouvi falar, muitas pessoas dizem, eu vou mudar. Depois que eu ficar com ele, eu vou conseguir mudar ele. Isso é mentira. Isso é o quê? Mentira. Alguém que você não conseguir mudar quando você está namorando, você nunca vai conseguir mudar depois do casamento. Tá certo ou não? Nunca. Quem é ele? O que é que ele faz? Qual a rotina dele? Eu estava vendo um filme ontem que essa mulher está em casa, vi que o marido saiu e falou que vai ao trabalho. Essa foi ótima. Morreu. Ela não tem ideia o que é que o marido faz. Só depois que o marido morreu, foi assassinado, que ela descobriu que o marido tem esse tráfico. O seu namorado, o que você fala sobre o seu, o que é que ele faz? Entende o que eu falei? Quem matou o marido foi atrás dela. Começa a matar um a um da família. Porque o problema de um torna-se o problema do outro. Será que entende o que eu falei? Sim ou não? Essa é a razão que você deve ver quem é ele. Ele não é giro. Ele tem placa de chocolate. Chocolate derrete. Isso não é coisa principal. Porque muitos problemas, o problema de muitas pessoas é eles baseiam o interesse deles nas coisas físicas. Quando tem coisa maior do que isso. Você não sabia, essa é o que a palavra de Deus diz. Você não sabia que você é o templo. Vamos ver agora, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ok. Aquele que une com quem? O Senhor. Essa é a razão que eu estava falando para você. E quem começa a seguir o profeta, torna-se o quê? Um com o profeta. Um com o profeta. Essa é a razão que o espírito que opera nele precisa tocar você. Precisa mudar você. Precisa quebrar qualquer espírito que está controlando ou vigiando você antes. Será que entende o que eu falei? Você torna-se um com Jesus. Quando você torna-se um com Jesus, então a palavra dele que disse, nesse mundo será o que? Aflição. Mas tem bom ânimo. Eu venci, você também vence. Por quê? Vocês dois andam juntos. O pássaro de mesmo asa voa junto. Eu posso continuar? Sim ou não? Ok. Presta atenção agora. Versículo 18. Fuge. Lê para mim. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete,
Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ok, para aí. Qualquer outro pecado que você fez. Você mentiu, você matou, tudo que você possa dizer. Disse é fora do corpo, não tem nada a ver. Mas quando você começa a dormir com cão e gato, entende o que eu falei? Você está destruindo o seu corpo. Não somente espiritualmente, você tem chance de ganhar o quê? Eu falasse ganhar? Tem chance de ganhar doença. E essa doença começa a dar você dor de cabeça, problema. Tem alguém em casa? Eu estou ouvindo agora. E agora eu não posso namorar? Pode. Pode. Pode namorar. Pode namorar. Eu disse, primeiro, quem é? É ele. Quem é ele? É a primeira coisa que precisa saber. O meu povo padece por falta de conhecimento. Quem é ele? Jesus colocou nessa maneira, quanto de você que está preparando construir a casa, não senta primeiro e conta quanto vai custar. Esse relacionamento, o que é que vai me custar? Primeira pergunta que eu pergunto à minha mulher naquele tempo é, eu tenho muita fatura a pagar, você está disponível a pagar fatura? Fatura? Você tem um marido, é como você não tem. Entende o que eu falei? É como você não tem. E tem muitas noites que você não vai ver o seu marido. Você dorme sozinho, o seu marido está a orar. Está disponível. Tanto você está frio, usa aquecedor. É o preço. Será que entende o que eu falei? É o preço. E tem um preço que você deve pagar. E se você é mulher que é ciumenta, você não pode ser mulher do pastor. Por quê? Praticamente a igreja que nós temos é a igreja das mulheres. Mulher que controla o telefone do marido não pode. Entendeu? Você quer imaginar alguém telefona, você começa a ouvir a voz da mulher. Quem é ela? Dá um problema. É o custo. Senta. Eu gosto muito de você, mas ele tem um preço. Conta. É avaliação. No seu lado tem um preço que eu vou pagar. Mas primeiro é necessário separar. No momento é separado da família, o ataque pode vir, mas não toca. Será entendo? Eu ainda estou a sua pergunta. No momento você é separado, ataque pode vir da parte da mãe, da parte do pai e da socialite, não, você chama, que passou em outras áreas. Não toca porque você é separado. E a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a velha já se foi. Já se foi se você está separado. Você não é ainda o mesmo. Você não sabia que qualquer pecado que é peca, é fora do corpo, não junto com o corpo. Isso é o que ele disse. Lê para mim, versículo 19. Acaso não saibam que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Para aí. Você não sabia que o seu corpo, que você diz que você é o dono da sua própria nariz, não é o seu. É o quê? É santuário. É como uma igreja que você está vendo. É santuário do Espírito Santo. É o lugar que o Espírito Santo habita. Você é carregador de...
Você não sabia que o seu corpo... Essa é o que ele diz. Presta atenção agora. Lê para mim agora. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não a si mesmos? Foi dado por Deus. É Deus que deu você aquele corpo. E você vai devolver de volta. Então ele vai perguntar a você o empréstimo que ele deu para você. O seu corpo. O que você fez com o seu corpo? Diz, não o seu, é de Deus. O seu corpo. Falar com você nesse momento, o meu corpo não é a minha, é de Deus. Eu vou cuidar muito bem. Uhum. Essa é o que é que você vai fazer. Você não entendeu o que eu falei, não? Está me entendendo?